Sejam bem-vindos, pessoal, ao terceiro Congresso Internacional da Cirurgia da Anclivepa São Paulo. Meu nome é Fernando Figliolini, e eu vou estar aqui com vocês trazendo alguns temas. O tema de hoje é um tema que é uma grande, grande paixão dentro da minha jornada na veterinária, e é para falar um pouquinho da videocirurgia, do que ela está se tornando, e de como ela vem fazendo parte cada vez mais da rotina cirúrgica na veterinária, e especificamente aqui em São Paulo, que é onde é a minha principal área de atuação. Então, hoje o tema da nossa aula aqui é por que a videocirurgia é a evolução da cirurgia convencional. E é mesmo, viu, gente? Não é, não é algo utópico, não. É algo que já é uma realidade. E vou falar um pouquinho disso para vocês aqui. Antes de começar, falar um pouquinho da minha trajetória. Então, por que que eu estou aqui falando sobre videocirurgias para vocês? Minha jornada na cirurgia, na veterinária, começou com animais selvagens, silvestres. Então, minha primeira formação também na Anclivepa São Paulo. Minha primeira especialização foi em clínica e cirurgia de animais selvagens e silvestres. E dentro desse meio, eu fui um sócio de uma das clínicas pioneiras aqui em São Paulo, na atuação exclusiva desses animais, e minha principal área de atuação e paixão foi a cirurgia. Então, onde eu fazia todos os tipos de cirurgias ortopédicas, tecidos moles, enfim, das mais variadas espécies. Então, foi uma curva de aprendizado cirúrgica bastante peculiar e bastante interessante, né? Dentro desse mundo dos animais silvestres, eu fiz muita questão das palestras em todos os congressos que eu estou e falar o nome do Stefan Divers. Em 2011, Stefan Divers veio aqui para o Brasil fazer um curso específico de endoscopia e videocirurgia em animais selvagens, e foi ali que eu tive um primeiro contato com esse tipo de procedimentos, e foi ali que eu me encantei e vi o mundo de possibilidades que isso trazia para dentro da minha rotina cirúrgica. Então, para quem não conhece, Stefan Divers é um dos pioneiros, uma grande referência mundial. Ele trabalha na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, especificamente com endoscopia e videocirurgia de animais selvagens. Depois, segui essa trajetória, meus estudos dentro da videocirurgia, e fui buscar conhecimento em 2018, em dois lugares muito específicos também. Um deles, o Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. É um dos maiores hospitais humanos, onde tem um curso de aprimoramento em videocirurgia humana, e eu ganhei uma oportunidade muito boa na minha vida de poder participar desse curso, onde eu passei 6 meses praticando e aprendendo a videocirurgia humana. E, em simultâneo a isso, eu também tive e tenho como um grande mentor, um grande nome da veterinária, o professor Fausto Brandão. É um grande amigo e parceiro até hoje na jornada de trabalho. E, como bom filho a casa torna, a Anclivepa voltou a ser minha casa depois das minhas pós-graduações ali dentro, onde eu atuo como coordenador da pós-graduação de endoscopia veterinária e coordenador do curso avançado de videocirurgia veterinária. Hoje, atualmente, eu tenho uma empresa chamada Videovet, que presta esses dois tipos de serviço, a endoscopia e, atualmente, e numa crescente, a videocirurgia, tanto de pequenos animais como os animais selvagens, que eu não larguei, que ainda fazem bastante parte da minha rotina. Como a gente consegue ver aqui, essa bela tigresa aqui, que foi contemplada com a possibilidade de ser operada através da videocirurgia.
Gente, antes de começar, porque o título da palestra é para entender isso, né? Como que a videocirurgia é a evolução da cirurgia veterinária, dentro da veterinária. Vamos lembrar o que que é a cirurgia, né? A cirurgia é um conceito ah, bastante interessante. Eu gosto de colocar esse conceito porque a cirurgia ela é um trauma. Então, a gente, para corrigir alguma patologia ou até mesmo o próprio trauma que um paciente tenha sofrido, a gente vai gerar um trauma nesse paciente, e vai gerar lesões para conseguir fazer uma resolução, trazer uma resolução, uma solução para algum problema que o paciente tenha. Então, tendo isso em mente, a gente vai discorrer sobre como a videocirurgia ela vai e já está chegando para evoluir e agregar dentro de um serviço de cirurgia. Vamos entender o conceito da videocirurgia, né? A videocirurgia, ela está dentro de um conceito e de uma sigla que em português seria CMI, cirurgia minimamente invasiva. Ela não contempla só a videocirurgia, outras cirurgias vêm se desenvolvendo, tanto na medicina humana quanto na veterinária, dentro desse conceito de cirurgia minimamente invasiva. Lembrando que a cirurgia, como eu falei agora há pouco, é um procedimento onde a gente gera um trauma para fazer algum tipo de correção e trazer uma resolução para o paciente. Então, já começamos do porquê a evolução da cirurgia vai indo para o lado da videocirurgia. A cirurgia minimamente invasiva, ela inclui outros procedimentos, né? Além da videocirurgia, ela é um sinônimo de videocirurgia, mas também inclui, por exemplo, o cateterismo, que vem sendo muito usado dentro da cirurgia veterinária, para como alternativa para cirurgias cardíacas, cirurgias vasculares, e outros, né? Também é um conceito de cirurgia minimamente invasiva, mas a videocirurgia, ela é isso, e é isso que a gente busca para o nosso paciente, criar essa resolução de problemas através da menor invasão possível. Dentre as vantagens da videocirurgia, e esse acho que em todas as minhas aulas e também em congressos, quando eu trago esse assunto, eu venho elaborar essas vantagens e discutir sobre essas vantagens para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Então, a primeira coisa que todo mundo sabe da videocirurgia é que a gente tem uma menor incisão. Legal, menor incisão é ótimo para o paciente, né? Então, se eu puder diminuir o trauma de entrada no paciente, com certeza eu vou ter uma melhor cicatrização, uma melhor recuperação desse paciente. Mas eu costumo brincar que esse é a menor das minhas preocupações, né? Quando eu vou fazer uma videocirurgia hoje em dia, a primeira coisa que me perguntam, qual é o tamanho da incisão que o senhor vai fazer, doutor? E eu digo, não importa exatamente o tamanho da incisão. A gente usa portais pequenos, 5, 10 milímetros. Eventualmente, a gente tem instrumentais, como esse da foto aqui, ó, o portal da esquerda de 3 milímetros. Então, são acessos mínimos. Mas, eventualmente, na videocirurgia, eu posso precisar abrir mais o paciente para remover um espécime, um órgão que foi removido, um lobo de um fígado, né? E isso não seria um grande problema para o paciente. A maior vantagem aí é que eu não tenho a manipulação, a tração dessa musculatura, da pele, a manipulação de todos os órgãos adjacentes, né? Mas sim, com certeza, a menor incisão é uma vantagem para o paciente. O ponto mais importante para mim é a melhor visualização. Imaginem então vocês que eu vou conseguir olhar o paciente por dentro através de um monitor de TV, muitas vezes um monitor grande, um monitor, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente trabalha hoje em alguns hospitais com monitor ali de 32 polegadas ou mais, com resoluções muito boas de imagem. Hoje a gente trabalha em alguns hospitais também com qualidade 4K de imagem. Então, isso faz com que eu veja
o órgão-alvo da cirurgia de uma maneira extremamente magnificada, com uma super iluminação e com uma super definição. A possibilidade de eu ter essa magnificação de imagem vai me trazer uma melhor precisão cirúrgica, delicadeza cirúrgica, e a gente realizar realmente a manipulação somente na região a ser operada. Essa associação dessas duas vantagens vai trazer para o nosso paciente outra vantagem, que é menor dor no transoperatório, né? E no pós-operatório, menor dor, trazendo ao paciente uma melhor recuperação e também podendo chegar a melhores e menores tempos cirúrgicos. Né? Quando a gente fala de tempo cirúrgico, eu vejo dentro do mundo da cirurgia uma grande competição sobre eu faço mais rápido, eu consigo fazer isso em tanto tempo. O que eu sei na realidade é que cada cirurgia é uma cirurgia. Então, não existe uma vesícula igual a outra, existem dificuldades, existem barreiras, e o tempo não é o grande alvo nosso. Com certeza, um paciente que passa por uma cirurgia mais rápida, ele corre menos risco, isso significa que a cirurgia foi executada de maneira mais fácil, e então essa velocidade ela é importante, mas não é o grande objetivo nosso. A videocirurgia pode trazer melhores tempos cirúrgicos, isso está dentro das vantagens também. Como algumas objeções, e isso eu acho que foi a grande dificuldade da entrada da videocirurgia na veterinária, né? Lembrando que, em comparado à medicina humana, o veterinário, o profissional autônomo, é muitas vezes o responsável por investir nessas novas tecnologias, diferente dos médicos que têm esse investimento feito pelos hospitais. Né? Então, um dos pontos de objeção sempre foi o custo dos equipamentos. O outro grande ponto de objeção é o treinamento. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, para a gente poder entender essa evolução da cirurgia convencional para a videocirurgia. Né? Então, o cirurgião, por melhor que ele seja, se ele quiser migrar para a videocirurgia, ele vai precisar passar por um baita treinamento de habilidades psicomotoras para conseguir fazer coisas que ele já fazia manualmente muito bem. Né? A falta de profissionais habilitados, né? Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos muito poucos videocirurgiões atuando no mercado, né? Isso é uma realidade que vem mudando. Hoje a gente tem cursos extremamente focados, com uma didática muito pontual para formar realmente, transformar cirurgiões em videocirurgiões. Posso falar pelo nosso, da Anclivepa, ele é um curso extremamente prático e focado a transformar um cirurgião em videocirurgião. Hoje a gente começa o curso, no primeiro módulo, a maioria das pessoas fala, não sei se eu vou conseguir, se eu tenho habilidade, estou achando difícil, e ao término dos 6 meses de curso, está todo mundo super empolgado, super capacitado a conseguir exercer e botar em prática a videocirurgia. E outro ponto é a conscientização, ou sempre foi a conscientização de clínicos e especialistas. Também essa é uma realidade que vem mudando, né? Então, hoje a gente tem muito mais especialidades, muito mais especialistas no mercado. Então, a gente fala do gastroenterologista, do nefrologista e de outras especialidades que vão começar a indicar a videocirurgia no mercado, né? Acho que o maior exemplo que nós temos disso hoje, atualmente, que eu brinco que é a menina dos olhos da videocirurgia, é a colicistectomia, que é muito indicada por vídeo, que é muito indicada pelos gastroenterologistas. Né? Eu posso dizer que hoje a gente tem uma rotina semanal de várias colicistectomias na nossa equipe, realizadas por semana, indicadas por gastroenterologistas. Então, esses sempre foram as objeções para que a videocirurgia se tornasse uma realidade, e cenários esses que todos eles vêm mudando gradativamente.
Gente, para vocês terem uma ideia, as primeiras videocirurgias em animais foram feitas em 1970. Ou seja, lá atrás já tinha gente capacitado e desenvolvendo essas técnicas. A partir dos anos 2000, e isso eu estou falando há 25 anos atrás, já existiam muito bons profissionais em pontos isolados do mundo, fazendo acontecer a videocirurgia dentro da veterinária, mas ainda eram muito poucos. Eu posso dizer que talvez os últimos 5 anos são anos bastante importantes nessa transição da cirurgia aberta para a videocirurgia, onde a gente vem tendo cada vez mais profissionais capacitados e fazendo com que a videocirurgia seja o que é hoje, procedimentos indicados na rotina, e eu falo, pelo menos aqui na realidade que eu vivo, em São Paulo, mas também sabendo de vários outros lugares do mundo e outras cidades aqui do Brasil, e estados onde a videocirurgia já está bem frequente. Quando eu falei do treinamento, todo videocirurgião vai precisar passar por uma curva de aprendizado, né? Então, tudo na vida tem curva de aprendizado. A própria cirurgia tem uma curva de aprendizado, mas trabalhar com videocirurgia me fez entender muito bem esse conceito da curva de aprendizado. Qualquer curso que eu vou de videocirurgia na Humana, fala-se muito sobre essa tal curva de aprendizado. Nessa curva de aprendizado, o videocirurgião ou cirurgião vai passar por diversos treinamentos, né? Esses treinamentos são feitos em caixas pretas, em ambientes seguros, que vão mimetizar o ambiente cirúrgico, para que o videocirurgião possa treinar habilidades, primeiro, psicomotoras. Ele vai estar trabalhando olhando num monitor, numa TV, que a gente vai ver a imagem em 2 dimensões, apesar de termos equipamento de videocirurgia de 3 dimensões, mas não é uma realidade e tão pouco usado com frequência. Então, ele vai olhar em 2 dimensões, vai trabalhar com instrumentos longos, olhando numa tela, com outra pessoa fazendo a câmera, sendo os olhos desse cirurgião. Então, o cérebro todo precisa se reprogramar para conseguir atingir os movimentos finos necessários para uma cirurgia com destreza. Outro ponto é o reconhecimento anatômico, né? Eu tenho um grande colega que opera comigo e ele sempre foi cirurgião, de cirurgia aberta, e até entrar na videocirurgia, no começo do processo da videocirurgia, ele falava para mim: Fernando, eu não conhecia anatomia quando eu fazia a cirurgia. Na videocirurgia, a gente vai ver uma anatomia como ela está, a gente não vai movimentar nenhum órgão de lugar, no máximo fazendo posicionamentos de paciente para a gente ter um deslizamento de órgãos, mas a gente vai trabalhar e reconhecer essa anatomia no monitor com uma imagem magnificada, né? Depois desse treinamento, a gente passa por diversos tipos de exercícios para reforçar essas habilidades psicomotoras e entrosamento de equipe, como eu falei, um é o câmera, o outro é o cirurgião e os dois têm que trabalhar numa sinergia, né? E sendo uma equipe entrosada para a gente conseguir ter esse resultado. Então, é um processo esse aprendizado, né? E por isso talvez a videocirurgia demorou um pouco mais para virar uma realidade dentro da veterinária, porque precisa de um treinamento maior em comparado a uma cirurgia convencional, onde a gente opera de campo aberto e é mais fácil essa manipulação dos órgãos. Ainda falando de curva de aprendizado, trago um artigo aqui só exemplificando, né? A gente dentro da medicina humana também a gente tem vários desses pontos, que fala aqui basicamente que para um cirurgião fazer castração, diminuir os riscos iatrogênicos da cirurgia por vídeo de uma castração, no caso aqui, uma ovariectomia em cães, ele precisa ter 80 procedimentos realizados, em média, né? Então, eu costumo dizer então que a gente precisa passar por esse processo. Nem todo mundo precisa de 80, tem gente que precisa de 100 e tem gente que com 3 cirurgias vai estar já capacitado a realizar. Lembrando que outras cirurgias treinam você para outras cirurgias. Então, se eu opero muitas vesículas, isso vai me treinar
o meu psicomotor para quando eu for operar um pulmão, né? Então a gente termina tendo uma curva de aprendizado variada. Outro ponto importante, que é um artigo bem antigo aqui da Humana, mas que fala sobre a curva de aprendizado. Então, eu falei de números e, na verdade, não é sobre números, né? Nesse artigo tem essa frase que eu gosto bastante, não vou ler ela inteira aqui para vocês, mas basicamente que não se fala de números de cirurgia, e sim o tempo que o cirurgião precisa para atingir a proeficiência da técnica, otimizando o procedimento. Então, quando eu falei que a videocirurgia pode ser mais rápida que a convencional, ou ter tempos semelhantes à convencional, é isso. É o videocirurgião está treinado para realizar aquela técnica específica, independente do número de procedimentos que ele precisa. Hoje eu tenho muito gosto de falar que eu trabalho, sou responsável pelo setor de videocirurgia de um hospital em São Paulo chamado Nuvet. Esse hospital foi a primeira instituição a nível hospital a investir num equipamento de altíssima qualidade da marca Stores, uma torre Rubina, é o que tem de mais tecnológico em termos de videocirurgia. Então, aqui sim a gente tem um monitor de 4K, com uma imagem extremamente nítida, e é um equipamento que também trabalha com fluorescência, então a gente usa verde indocianina, que vem sendo também falada em todos os congressos, em diversas aulas, como com múltiplos recursos para várias técnicas cirúrgicas. Então, hoje é uma realidade o não investir no equipamento, né? Então, além de a gente ter, eventualmente, hoje mais concorrentes, equipamentos chineses, e de outras marcas competindo entre si, a gente tem custos mais baixos de equipamento e hospitais investindo nisso, tal como na Humana, onde, por exemplo, eu chego lá só com a roupa do corpo e realizo cirurgia com um baita equipamento desse. Além disso, a gente tem centros de treinamento hoje que eram apenas disponíveis para a medicina humana, né? Aqui é uma foto do IRCAD, América Latina, é um dos maiores, o IRCAD é um dos maiores centros de treinamento de videocirurgia do mundo, ele tem várias unidades no mundo, e a unidade aqui da América Latina fica no interior de São Paulo, e hoje está aberta para cursos veterinários, inclusive é um grande parceiro da Anclivepa São Paulo, dentro do curso avançado de videocirurgia. Então, a gente tem um módulo, né, ano que vem está programado, inclusive, para ter um módulo específico nesse centro de treinamento, super equipado, com equipamentos stores, equipamentos da Medtronic, então, com toda a tecnologia para a realização das videocirurgias. E aí, para a gente continuar esse papo, eu vou mostrar algumas videocirurgias aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu fiz uma garimpada aqui da nossa rotina cirúrgica. Essa daqui é uma cirurgia de vesícula com utilização de verde indocianina. A gente vê ali o intestino meio verde. Mesmo cirurgias de vesícula, onde a gente tem várias aderências aqui, ó, o falciforme, aderido comento, aderido na vesícula, vesículas, às vezes aderidas no diafragma, né? A gente tem recursos e com treinamento, capacitação para resolver até mesmo cirurgias mais complicadas abdominais. Então, aqui uma aderência de diafragma, né? Todo o aumento e falciforme aderido na vesícula. Vocês podem notar na imagem, a pinça da direita é um ligasure, é uma seladora de vasos. Então, hoje a gente trabalha com a máxima tecnologia para fazer a mínima manipulação. Vale ressaltar para vocês, gente, que eu estou falando que a gente trabalha com a magnificação de imagem, né? Então, aqui, às vezes, um sangramento dentro visto pela tela da videocirurgia parece um sangramento importante, mas geralmente são sangramentos insignificantes, né? Muitas vezes a gente opera uma vesícula sujando uma tirinha de gaze, ou menos, ou duas tirinhas de gaze no máximo. Então, é realmente uma mínima manipulação, não tem mão segurando o fígado, não tem mão afastando o pâncreas, isso diminui as inflamações nas regiões periféricas da área a ser operada. Mais um caso de vesícula aqui com o uso da fluorescência, então para a gente ver a tecnologia que hoje já está sendo super empregada na veterinária no mundo, né?
E a fluorescência, a verdigindocianina tem uma excreção hepatobiliar, por exemplo, nesse caso, onde a gente consegue identificar todos os ductos hepáticos, né, as suas ramificações, e isso faz com que a cirurgia seja mais precisa. Isso faz com que a gente evite danificar estruturas onde a gente não veria a olho nu, trazendo então mais esse benefício da magnificação de imagem e da precisão cirúrgica, que acho que é sobre isso que a gente está trazendo aqui, né? Por que a cirurgia está evoluindo para a videocirurgia. Outras imagens para vocês, para ilustrar uma cirurgia de uma adrenal esquerda, o padrão de visualização que a gente tem nessa cirurgia. Então, aqui, para vocês se localizarem à direita da tela, a gente tem aqui o rim, a glândula adrenal, a frênico, a abdominal. Aqui mais uma imagem de um adrenal super íntima aqui, até amassando a veia cava, e a precisão e a magnificação que a gente está vendo isso. Para quem já operou, por exemplo, um adrenal aberta, poder fazer essa comparação do padrão de visualização e precisão cirúrgica que a gente consegue ter dentro da videocirurgia. Outras cirurgias, como por exemplo, uma nefrectomia, sendo feitas aqui também, sendo beneficiadas por essa magnificação de imagem. E aqui é para trazer realmente um cenário de múltiplas cirurgias para entender. Então, a dissecção aqui, a observação da artéria renal e a possibilidade de utilização de tecnologias, né, como as seladoras de vaso. E aí, seguindo um pouquinho mais nessa dissecção, a identificação da veia renal. Nota, então, eu trouxe esses vídeos para realmente reforçar o porquê que a videocirurgia é a evolução. Olha essa magnificação de imagem, né? Eu costumo comparar que a videocirurgia se assemelha, de certa forma, à microcirurgia. Então, a possibilidade da gente enxergar tudo magnificado e poder ser muito pontual no nosso toque cirúrgico, na nossa dissecção cirúrgica, gerando pouquíssimo sangramento e pouquíssima inflamação e reação no paciente. E ainda exemplificando as cirurgias que a gente consegue, que a gente tem na rotina, então, as cirurgias de shunts, portos sistêmicos, aqui a gente identifica muito bem a veia cava, o rim direito, e a dissecção aqui de um shunt para colocação de um anel de hemeroide, que existem técnicas para colocação via videocirurgia. Eu não estou aqui discutindo qual a melhor técnica para operar shunt, estou aqui realmente mostrando o cenário de possibilidades para a realização de cirurgias, né? Então, como a dissecção de vasos e estruturas pode ser extremamente precisa. Dentro da videocirurgia, a gente tem inúmeros instrumentos, né? Então, desde pinças atraumáticas, pinças de apreensão, pinças curvas, todos materiais extremamente delicados, e com essa magnificação e o treinamento adequado, os procedimentos são feitos minimamente invasivos e com muita precisão, e é sobre isso a evolução da cirurgia, né? A possibilidade de suturas intracorpóreas. Então, aqui uma cirurgia de uma hérnia peritônio-pericárdica, né? Essa só um trecho mostrando aqui uma tecnologia, um fio específico chamado fio farpado, dá para ver que é um fio que tem várias farpinhas. Esse é um fio que a gente não precisa dar pontos, né? Então, cada farpa dessa vai servir de pontos de sustentação para a nossa sutura. A gente vê ao fundo o pericárdio, o coração batendo, né? Tinha muitas estruturas herniadas nesse caso aqui, vários lobos hepáticos, vesícula biliar dentro do pericárdio. Tudo isso foi resolvido através da videocirurgia e o fechamento com o uso de tecnologias. Então, a gente lança a mão aqui dentro da veterinária de inúmeras tecnologias que até então não eram utilizadas e não
de rotina na prática cirúrgica convencional. Outro grande benefício da videocirurgia são as cirurgias torácicas. Isso está muito dentro da nossa rotina e, sem dúvida nenhuma, uma cirurgia aberta de tórax gera um trauma muito grande para o paciente. A possibilidade de a gente entrar e resolver, esse era um caso de um pneumotórax, né, uma bolha aqui em pulmão, em lobo cranial esquerdo, e o uso de, mais uma vez, de tecnologias, né? Então, a gente conseguir entrar, fazer um teste do borracheiro, colocar líquido no pulmão, identificar um vazamento e utilizar uma tecnologia como um grampeador endogia. Então, é um grampeador triple staple, um grampeador que vai colocar ali 3 linhas de grampo de um lado, 3 linhas de grampo do outro, e efetuar o corte, vedando totalmente esse pulmão. Então, são tecnologias que trazem bastante segurança. Toda essa cirurgia aqui foi feita com 3 furos, 2 de 5 milímetros e um de 12 milímetros, sem nenhum tipo de afastamento da costela, né? Quando a gente fala da melhor recuperação, eu vou dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, todas as cirurgias eu vejo isso. Nas cirurgias torácicas é bastante impressionante. Esse paciente em questão, eu fiz a cirurgia, acho que 6 horas depois eu voltei para o hospital. Era um paciente, um husky siberiano, e ele estava de pé na baia, na internação, pronto para ser levado para passear. Uma brincadeira, mas ele estava super ativo, bem, sem dor. Então, um grande, grande benefício, e além da máxima visualização. Quem opera tórax aqui sabe que se a gente abrir um dos espaços intercostais, botar um afastador, a gente ainda vai ter uma visão limitada desse tórax, né? Com a videocirurgia, todo o hemitórax é observado, filmado, registrado, visto com uma amplificação e magnificação de imagem. Então, esses os benefícios e os motivos pelo qual a cirurgia está evoluindo para a videocirurgia. Ainda dentro do tórax, uma cirurgia que está bastante na nossa rotina, a pericardiectomia. Ali a gente viu o nervo frênico, né? E o pericárdio aqui sendo aberto para uma pericardiectomia. E, além disso, uma pericardioscopia para avaliação de massas, por exemplo, em base do coração, como esse caso. E a possibilidade, além da realização, de coleta de biópsia, né? Então, as biópsias também são a grande vantagem da videocirurgia, a gente poder entrar num paciente, fazer uma inspeção visual, filmar, isso tanto para cirurgias abdominais quanto para cirurgias torácicas. Outra cirurgia de tórax bastante interessante, cirurgia de ducto torácico, né? Então, do quilotórax, aqui com o uso da fluorescência, para a gente ver a precisão que a gente consegue identificar esse ducto com a fluorescência. O ducto foi visto ali, ó, verde, sem que houvesse a necessidade de uma dissecção. E a possibilidade de a gente dissecar esse ducto e identificar todas as ramificações desse ducto com um contraste super exacerbado, como da fluorescência, através dessa tecnologia, e fazer a ligadura desse ducto e verificando a obstrução desse fluxo, né? Anteriormente, essa cirurgia era feita, ou ainda é, com azul de metileno, mas a gente vê um grande benefício, uma grande superioridade da abordagem com a técnica, com o uso da fluorescência guiada pela videocirurgia. Então, é outra cirurgia que está bastante na nossa rotina e que a gente vê realmente um panorama de resolução de quilotórax, né, que tem uma estatística não de 100%, mas uma estatística aí aumentada com o uso desse tipo de tecnologia e sendo beneficiada por essa magnificação. Então, aqui a gente vê que após o clipe, a gente já vê obstrução do fluxo e do ducto torácico. Para terminar aqui para vocês, a gente falou da evolução da cirurgia para videocirurgia.
O que vem depois disso, provavelmente a cirurgia robótica, né? Já existem algumas cirurgias robóticas sendo feitas na veterinária. Aqui eu trouxe só um artigo de uma cirurgia de próstata feita de um paciente, de um tutor, através de um robô. É algo ainda que está por vir. A cirurgia robótica, ela é uma extensão da videocirurgia, então o videocirurgião seria a pessoa mais capacitada para poder trabalhar com robô, e acho que nos próximos anos isso pode também vir a ser uma realidade, tal como a videocirurgia é dentro da veterinária. Gente, sobre esse tema era isso, espero que tenham gostado. Deixo aqui meu agradecimento sempre à Anclivepa pelo acolhimento, por ser uma casa para mim. Espero que estejam aproveitando o congresso. E aqui um QR Code com o meu Instagram. Fico à disposição se quiserem me chamar no particular, qualquer dúvida, estou aqui para vocês.